O centenário de Nelson Mandela está sendo celebrado no mundo, mas por aqui tem um gostinho especial. Somos o país com maior população negra fora da África. Lidamos diariamente com o racismo e nos inspiramos na luta contra o apartheid para entender a nossa própria discriminação racial. Você não vai assistir a partir de agora um programa apenas com a história do maior líder do continente africano no século XX. Você vai mergulhar durante 1 hora numa fonte de incentivo, persistência, entusiasmo e esperança. Foi assim com parte dos brasileiros que tiveram a oportunidade de estar perto de Madiba quando ele esteve aqui entre nós. Inspiração. Nelson Mandela é definido em uma única ideia por grandes líderes mundiais. I am one of the countless millions who drew inspiration from Nelson Mandela's life. Ativistas. Fonte de inspiração, essa coisa da pessoa, a pessoa que se entrega totalmente a uma luta. Ela é muito inspiradora, né? Porque ela fala da luta de um homem pela liberdade de seu país. Ou alguém que sonha com um mundo mais justo. He's an inspiration to all of us. He's everybody's father. He's actually a source of inspiration for a lot of South Africans. To go through what he did and actually come out of it. O homem que marcou o século XX com uma mensagem de combate ao ódio passou pelo Brasil pela primeira vez em 1991 e revelou que quase foi sufocado de tanto amor. Há seres humanos que me parecem assim meio descolados, sabe? Que tem uma aura, um negócio. Mandela me parece que tem esse tipo de... Há essa coisa em torno de Nelson Mandela. Ele manava amor, né? Só o semblante dele era uma beleza. Mandela é um anjo, né? É alguma coisa que... Eu sempre tinha a sensação que Mandela jamais ia embora, jamais morreria. O excesso de afeto era inevitável na presença do líder carismático que parecia ter sido preparado já na infância. Nelson Mandela era filho único de uma família nobre de uma pequena aldeia na região do Transkei, na província do Cabo. Nasceu em 18 de julho de 1918. Fazia parte da etnia Xhosa, de onde herdou o nome de batismo, Rolilalá, que na língua tribal significa puxando o galho de uma árvore, mas em inglês se traduz como troublemaker, ou seja, aquele que traz problemas. O nome Nelson, muito popular na época, lhe foi dado apenas na escola primária por uma professora. When I went to school, the lady teacher, Miss Mdingane, asked, "What is your name?" I told her my African name, Kholihlal. She says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, from today, you are going to be Nelson. That's how I earned the name Nelson. Nelson Rolilalá Mandela teria também outros nomes. Aos 16 anos, o garoto que traz problemas se chamaria Dalibunga, numa cerimônia de iniciação da vida adulta. Em Xhosa, Dalibunga é aquele que cria a conciliação e o diálogo. Madiba é o apelido mais famoso de Mandela e é o nome do clã a qual pertence. E Tata, como é chamado até hoje na sua terra natal, significa pai. O pai da democracia na África do Sul. O menino que foi o primeiro da família a frequentar uma escola entrou para a universidade em 1939, aos 21 anos. Começou o curso de Direito em Fort Hare, a primeira faculdade a oferecer disciplinas para negros no país. Se envolveu com o movimento estudantil e acabou sendo expulso.
Foi em Joanesburgo, para onde se mudou, e lá terminou o curso de Direito, que Mandela deixaria de ser o garoto de nobreza tribal e receberia o mesmo tratamento de um jovem negro do interior. Mandela fez o inevitável encontro com o preconceito racial. A Universidade de Fort Hare já fazia parte do programa de discriminação. Era uma universidade só para negros. E isso era apresentado como um avanço, mas de fato significava já discriminação racial, separação racial. Essa universidade, então, deu lugar realmente a muitas lutas dentro da própria universidade e ao crescimento de uma intelectualidade negra. O abismo entre negros e brancos se apresentava, um choque que provocou uma reação irreversível na postura de luta contra o racismo na África do Sul. Mandela era um líder nato. Assim foi definido por Walter Sisulu, veterano do Congresso Nacional Africano, organização que lutava contra o racismo. That I realized that Xhosas are only a part of the African people. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. O ano era 1942. Num ato calculado e pacífico, Mandela foi o primeiro a queimar sua caderneta de passe, a identidade que garantia aos negros entrar nas áreas dos brancos apenas para trabalhar. Dias depois, milhares de sul-africanos realizariam o mesmo ato. Os negros africanos não tinham liberdade de circular dentro do seu próprio país. Não tinham liberdade de andar pelas ruas. Tinham que ter uma carteirinha dizendo aonde eles poderiam circular dentro das cidades em que eles viviam. A existência dos passes das cadernetas significava uma limitação da liberdade de movimentos de todos que não fossem brancos. Era já uma forma de segregação, naturalmente, né? Era o controle da população. E o controle da população visava duas coisas. Uma era ter cidades completamente brancas, não deixar realmente negros se instalar nessas zonas brancas e não deixar aumentar a população negra. Teve uma ação concreta de rebeldia contra um sistema, né, muito duro da África do Sul. Mandela teve todas essas fases, mas a grande maioria só ouviu o pacifista. Bravo não é quem não sente medo, é quem o vence. Em 1944, Mandela, Walter Sisulu e um grupo de 60 ativistas criaram a Liga Jovem do CNA e passaram a radicalizar a postura de combate ao racismo dentro do próprio partido. O ANC, o partido, a organização que depois se tornou partido, né, da qual ele pertencia, teve que, inclusive, fazer uso da luta armada, porque o inimigo que eles enfrentavam na África do Sul se manifestava da forma mais brutal. Não, há uma pressão internacional, vai conseguir fazer o governo da África do Sul reconhecer que não dá, vai ser possível negociar. E, em dado momento, é Mandela e mais alguns, 2, 3, que dizem não tem negociação, é luta armada. O grupo inicia uma fase de desobediência civil, greves e denúncias contundentes contra os brancos, que eram apenas 2 milhões, dominando 87% do território e 8 milhões de negros. A comparação ainda é pior, porque dos 2 milhões de brancos não eram todos que participavam da opressão. Como é que um pequeno grupo, esse é um dos grandes dramas da história, como é que um pequeno grupo consegue dominar milhões? Havia uma apropriação da terra, da riqueza, da beleza, muito concreta, muito objetiva, né? Ou seja, que é possível um dispositivo policial militar com muita informação, com muito poder de pressão e com uma grande capacidade repressiva e sem ter dúvida nenhuma de atacar uma população inteira, pode impor, digamos que pelo terror, uma espécie de paralisia de um conjunto da sociedade. Isso dura muito tempo.
A extrema-direita branca sul-africana assume o poder em 1948 e instala no país um regime segregacionista jamais visto na história. A nova legislação ganharia o nome de Apartheid em 1949 e, nos anos seguintes, negros seriam privados de cidadania e serviços essenciais em sua própria pátria. Um regime que legalizou o racismo, né? E legalizou a diversos níveis. Havia empregos reservados para brancos, locais de residência reservados para brancos, quer dizer, a separação total. E proibição de relações sexuais, casamento então muito menos, entre pessoas de grupos raciais distintos. Se tratava da dominação colonial e que, na sua última consequência, não teve nenhum pudor em estender a segregação no nível que se estendeu. Até chegar à luta armada, são crescentes as tentativas não violentas de enfrentamento ao apartheid. Em 21 de março de 1960, um protesto pacífico reuniu 20 mil pessoas em Shepherdville, Joanesburgo, contra a lei do passe. A manifestação foi cruelmente reprimida pela polícia. Rajadas de metralhadoras deixaram um saldo de 69 mortos e 180 feridos. Ainda hoje, a data lembra o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. O massacre de Shepherdville fez a luta de Nelson Mandela ocupar outro patamar. A partir então de Sharpeville, Nelson Mandela vai, como outros, não só ele, né? Todo aquele grupo vai começar uma evolução para fora das linhas do pacifismo. Mandela não teve temor, não teve medo, né, de fazer uso de todas as formas de enfrentamento que foram necessárias. Eu considero a partir de Sharpeville realmente a grande linha divisória a partir da qual se começa a pensar muito em luta armada. E não demorou muito. Ao fim de 3 anos era uma decisão, eles têm que ir pela via armada. Mandela era partidário disso. Mandela se dedica a aprender técnicas de guerrilha e viaja por vários países africanos. Ao retornar, é preso junto com Walter Sisulu em 5 de agosto de 1962. Condenado, é mandado pela primeira vez à prisão de Robben Island. A mesma radicalidade que ele teve para dizer é luta armada, viajar para alguns estados, articular com algumas lideranças de movimentos guerrilheiros e algumas lideranças já institucionalizadas, né? Alguns membros de partidos de esquerda, de partidos revolucionários no Ocidente, para conseguir armamento. Né? Da mesma forma que ele teve esse tipo de radicalidade, ele também é radical na negociação ao limite possível com o poder econômico, institucional, com o poder branco na África do Sul. E esse cara, com uma sabedoria, no mesmo universo, né, do Che Guevara, né? O Che Guevara disse, aí que ser duro, mas sem jamais perder a ternura. E o Mandela, há que ser duro, há que guerrear, mas sem jamais perder a sabedoria de como discutir, de como conversar com o humano e se tornar um grande estadista ainda na prisão. Em 11 de junho de 1964, Mandela recebeu a pena de prisão perpétua. No julgamento, se defendeu de acusações durante 4 horas e concluiu com o famoso discurso. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die.
Na prisão de Robben Island, uma pequena ilha a 12 quilômetros da costa, Mandela ficou completamente isolado. Em uma cela de pouco mais de 2 metros, ele só tinha uma obsessão: a prisão não iria destruí-lo. Ele foi um resistente. Ele sabia que o regime não ia ser maior do que ele. E isso é ter um equilíbrio, uma certeza da vitória extraordinária. Aprendeu a língua e a cultura africâner para lidar com o inimigo. I spoke Afrikaans better in jail because I could practice it every day. And then, the wardens, they are not highly educated, many of them. And they received many letters with complaints from various people. And they would then come to me to help them. That's how I picked up Afrikaans very quickly, because they were actually being cheated. Se dedicou a uma rotina de exercícios físicos e crescimento pessoal. O resultado o mundo veria décadas depois. No seu aniversário de 76 anos, já livre, médicos avaliaram que Mandela tinha a saúde e a constituição de um homem de 50 anos. Quando ele foi libertado, eu fiquei emocionado na madrugada vendo televisão e tocando, e aí fiquei emocionado e falei, caramba. A pomba da paz está levando esse homem pra sentar com Gandhi, com Nehru, só pra dizer que todos somos um. Libertem Mandela. Durante décadas, o mundo acompanhou uma mobilização pelo fim do apartheid e pela libertação de Nelson Mandela. O grande dia chegou em 11 de fevereiro de 1990. Você vai acompanhar a partir de agora as celebrações pelo mundo, as articulações que culminaram com a sua eleição para a presidência da África do Sul. Antes disso, Madiba foi recebido aqui no Brasil numa visita histórica. Mandela, ele me tocou profundamente desde que quando ele fez, acho que 70 anos, que fizeram aquele show para ele na Inglaterra. Foram 24 horas de música e naquele momento o mundo soube que Mandela existia, porque não sabia. Né? A partir daquele espetáculo, daquele show, foi que ele se tornou, aí já não podiam mais desaparecer com ele. Né? Nelson Mandela. And I think it's an extraordinary lesson that the power of goodness, what that can do. And the power of the individual who's motivated by kindness and compassion and altruism, what effect that has on the whole planet. Em 11 de junho de 1988, os maiores nomes da música pop mundial se uniram em um show emblemático no estádio de Wembley, o maior da Inglaterra, para lembrar os 70 anos de Mandela e pedir o fim da prisão de Madiba, que representava um símbolo da liberdade. Uma personagem incansável e articuladora fundamental para as campanhas de libertação de Madiba foi sua esposa, Winnie Mandela. Os dois se casaram alguns anos antes da prisão e tiveram 2 filhas. Winnie era um quadro importante do Congresso Nacional Africano, organização que lutava há décadas contra o racismo e vivia também entre prisões e viagens internacionais, pedindo apoio para libertar Nelson Mandela. Winnie foi uma inspiração, Winnie Mandela foi uma fonte de inspiração para todas nós. Ora iê, ora iê, ora iê,
Manitou chamou Tupã, mandando um sinal de fumaça. Quando ele foi libertado, eu fiquei emocionado na madrugada vendo televisão e tocando, e aí fiquei emocionado e falei, caramba, o cara foi solto, comecei a chorar, né, e fiz a música em homenagem a ele. A pomba da paz tá levando esse homem, pra sentar com Gandhi, com Nehru, só pra dizer que todos somos um. Em 16 de abril de 1990, um novo show, também no estádio de Wembley, receberia Nelson Mandela recém-liberto. Já com cabelos grisalhos e um sorriso aberto, Madiba foi ovacionado. Thank you that you chose to care. No dia 1º de agosto de 1991, Mandela desembarcou no Brasil e foi recebido como chefe de Estado. A visita era resultado de grande pressão e engajamento do movimento negro brasileiro pela libertação do ícone sul-africano. Na década de 80, o movimento negro sempre fazendo manifestações, né, a favor da libertação de Mandela. Dentre elas, diretamente na frente do consulado sul-africano aqui no Rio de Janeiro, Botafogo, naquela época. Isso foi muito interessante porque havia uma conexão, né, do movimento negro nas suas várias entidades, as várias lideranças, da importância de ter livre Nelson Mandela. Já estava cunhado, já estava marcado, né, a ferro e fogo, né, uma vontade disciplinadora da liberdade e de um viva a essa criatura que não fez concessão a nada. Seguindo a agenda importante para o movimento negro, um dos compromissos significativos de Nelson Mandela no Brasil foi a inauguração deste CIEP na periferia do Rio, a cerca de 50 quilômetros da capital, que levaria o seu nome e jamais esqueceria a sua história. Eu, pessoalmente, estive mais na plateia, eu não estava junto com a comitiva. Foi um momento belíssimo. Quando ele chega, a força, o magnetismo da personalidade dele e da Winnie, né, ganha todo mundo. No dia, né, aqui com Mandela, veio gente de todos os lugares. Não tinha gente que a gente não sabia nem onde colocar. Eu fiquei ao lado dele. Na hora do cântico do hino nacional, inclusive, eu me emocionei muito, chorei, não consegui resistir, as lágrimas vieram, porque ele trazia junto a ele uma energia de luta e, ao mesmo tempo, de vitória. Ele era um vitorioso. Ele lutou, conseguiu vencer todas as vicissitudes, todas as dificuldades e chegar a um ponto de mostrar para todos nós que vale a pena brigar por alguma coisa. Justiça, paz e igualdade, Mandela, liberdade, justiça, paz e igualdade. Olá, hoje nós aqui do Mandela TV vamos falar sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela foi advogado e líder rebelde da África do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel de 1993. E você, o que sabe sobre Nelson Mandela? Ele foi o líder rebelde que liberou os negros dos brancos. O homem que unificou os pretos depois de 27 anos de cadeia. Saiu da prisão sem nenhum ressentimento, entendeu? Saiu e ele foi presidente da África do Sul, o primeiro presidente negro. Ele lutou para a justiça, para a paz, liberdade e igualdade. Foi o homem que teve coragem de lutar contra as várias pessoas que estavam com preconceito dele. Todo mundo é diferente, nós temos que ouvir e respeitar uns aos outros.
Eu acho que nós já temos alguns Mandelas surgindo aqui dentro. A gente sente o orgulho dos nossos alunos, de todos agora igualmente lutando por um futuro melhor, sem discriminação, vencendo as barreiras, sejam elas barreiras políticas, ou barreiras sociais, ou barreiras religiosas. Eles estão indo à luta, estão conseguindo vencer com muita garra. E eu tenho certeza que daqui sairão muitos líderes e nós vamos nos orgulhar muito de ter tido um dia Nelson Mandela aqui dentro. Ainda na viagem pelo Brasil, Mandela se viu em meio a uma grande polêmica. Em discurso ao lado do governador Brizola, no Rio, ele exaltou o mito da democracia racial brasileira. O constrangimento era visível entre as lideranças do movimento negro. Eu lembro de alguns encontros pessoais, especificamente em um almoço que eu lembro que eu estava presente, em que o Abdias fez questão de conversar com o Mandela e pedir a ele que reforçasse nas suas entrevistas à imprensa a questão do racismo no Brasil, que ele dissesse que o que ele observava, não no sentido de uma democracia racial, harmonia racial, mas dessa realidade que o movimento negro, que as lideranças estavam mostrando para ele. Ao sair do Brasil, a visão era outra, foi outra, porque ele esteve com várias lideranças nossas, entre eles Abdias Nascimento, Carlos Alberto Caó, enfim, e outras lideranças políticas da época, como o nosso Brizola, entre outros, entendeu? Então eu creio que ao sair do Brasil, ele saiu com uma outra visão. O produtor cultural Filó Filho registrou com detalhes a visita de Mandela ao Rio de Janeiro e lembra, emocionado, como a história recente do movimento negro no Brasil é influenciada pela luta contra o racismo na África do Sul. A marcha de 88, né, quando nós fomos barrados em frente ao Ministério do Exército, ali no Panteão de Caxias. Aí nós fomos barrados pelas forças policiais e militares. E nós recuamos, né? Senão seria um grande desastre. Eu saí do carro, do caminhão, né? Eu era membro da executiva, do comando do som da marcha de 88, quando o pessoal lá embaixo diz: vocês têm que ir lá na frente, a polícia barrou, o exército barrou a gente. Aí eu desço dali para buracar, vamos embora, né? O Uhuru, que era o grande grito, né? Uhuru quer dizer liberdade, né? No Oriente Africano é o idioma corrente lá. Então, era isso que a gente desceu para fazer. Estamos sentindo que esse é o limite imposto pelo racismo aos negros brasileiros. Ia ser um morticínio total. E aí eu nunca sei. É algo que hoje ainda, né, a gente precisa engolir, né, respirar fundo, porque eu não sei até hoje se foi mais certo ou mais errado. Esse é o nosso professor Amaury Mendes, que terminou dizendo: sim, agora nós estamos organizados. Agora nós estamos organizados. Que foi uma demonstração de força. Neste momento, é necessário frisar que agora, quando estamos organizados, não podemos mesmo assim determinar nossos caminhos. Agora estamos organizados. Para coroar a primeira visita do grande ícone da luta pela liberdade ao Brasil, uma outra grande demonstração de força do movimento negro. 50.000 pessoas lotaram a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro, para saudar Nelson Mandela. Quando Mandela vem ao Brasil, o meu coração abre, grita, jorra de alegria, né, e de emoção, né, que é anunciado que Mandela vem. E cai no meu colo e do Filó a possibilidade que, caso consumado, vocês vão dirigir
o espetáculo. E aí, consumou. Quando o coro do tambor gritou, rufou na minha janela. E aquele dia? Como é que foi aquele dia que você foi cantar? Foi, nós ficamos assim, fui com a Alcione, fui para a casa dela, ela falou assim, Altair, vem para cá porque é um chefe de Estado, então a gente não tem, vai ser um pouco difícil de você chegar até lá. Então você chega junto comigo. Passei a tarde lá com ela e fui para lá e ficamos numa sala esperando, né, a chegada do Mandela, estavam várias autoridades lá. Daqui a pouco aparece aquela figura que deu... Eu percebi assim, claro, um coração cheio de amor por ele, mas parecia que a aura dele tomou conta daquele ambiente todo, né? Quando eu cheguei perto, eu fiquei meio bobo, né? Não sabia como me dirigir, não faltou, olha, nem nada, não consegui falar, não. Fiquei paralisado, não só eu, como outros, né? Martinho, por exemplo, quando ao recebê-lo no palco, né? Sambódromo, 50 mil pessoas, ele entrou no palco, Martinho cantando, e aí Martinho cantava ao mesmo tempo, você vê nas expressões de Martinho a beleza, a leveza, né? De ver aquele líder, né? Isso foi fantástico. E eu pude, eu e o Filó, organizar, porque a gente tinha trânsito com todas as cabeças negras que você possa imaginar, de Tim Maia, Ruth de Souza, Haroldo Costa, Zezé Mota. Imagine, Martinho da Vila fez uma música, né, para Mandela. Foi apoteose em todo sentido. Recebemos ele na apoteose, vários artistas estiveram lá, né, participando. Dentre eles, né, o primeiro a se apresentar foi Mombasa. Libertai Mandelas, libertai favelas. Quando eu fui convidado a participar, porque eu fiz o show de abertura, eu fui o primeiro artista do elenco a se pronunciar, a fazer o show. Depois de mim, que estava começando a carreira, logo em seguida foi o Cidade Negra. A gente era a banda da época, né? Que estava aí, que era o retrato da galera dos morros, das favelas, né? Porque até então eram os artistas mais do samba, era o Djavan, era o Alcione, era o Martinho da Vila, mas grupos, bandas jovem de preto, então não era comum. E terminou com Tim Maia, que ficou conversando comigo o tempo inteiro no camarim. Ele foi o primeiro a chegar. Quando me deparo com Nelson Mandela ao lado, sabe, do palco, então a gente vê que nosso sonho está realizado, né? Digo, não como artista, como pessoa, né? De vê-lo ali ao lado, um homem que tanto inspirou a todos nós sobre essa questão da liberdade, sobre essa questão da justiça, sobre essa questão da autoestima, né? Foi um homem que não perdeu o seu sorriso. Mãe África, mãe África, mãe África, em seu peito sangra, mãe África, mãe África. Para mim é uma grande escola, é um grande mestre e continuo dizendo, foi um grande presente estar ao lado desse homem no palco da Apoteose em 91, demais, foi incrível, incrível. Eternamente. Foi legal pra caramba, muita gente mesmo. Tava muito bonito. E o povo tava desde cedo aqui. E o povo tava desde cedo, e assim, você veja, né? Você pensa que as pessoas não estão ligadas nessa questão, nessa causa. Mas a chegada do Mandela foi um divisor de águas, porque a população veio para ver o ídolo, para ver um cara que mal conhecia, assim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista midiático, digamos assim. Abram-se as cadeias de qualquer cadeia, libertai Mandelas, libertai Mandelas, libertai. The people of South Africa have spoken in this election. They want change, and change is what they will get. Not how straight the gate, how charged with punishment the scroll.
I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Eu sou o capitão da minha alma. A frase resume a história do homem que superou todas as adversidades e venceu sem nunca se render ao ódio. Depois de 27 anos de prisão, o mundo conheceu um homem sábio, articulado e, antes de tudo, um grande negociador, capaz de apaziguar um país que sofria com anos de apartheid, conflitos e mortes. Em 1976. Nelson Mandela já estava preso há mais de uma década. Os protestos contra o regime de segregação se intensificavam. Naquele mês, um gueto negro a 16 quilômetros de Joanesburgo entraria para a história da luta contra o apartheid. Em junho, o governo obrigou que o afrikaner, a língua dos brancos, tomasse o lugar do inglês nas escolas. 10.000 estudantes saíram em passeata pelas ruas de Soweto contra a medida. Cantavam pacificamente. Uma bomba de gás lacrimogêneo detonada pela polícia desencadeou um tumulto que terminou com 23 mortos. Tentaram paralisar a dinâmica das manifestações com uma repressão brutal. E essa repressão aí dessa vez se virou contra eles. Aí já não havia, digamos que, aquele tipo de docilidade social como tinha havido antes. Havia realmente e muita gente se sentiu atingida não só pelo que estava acontecendo na rua, como pelo facto de que eles estão atirando em adolescentes. Era o início de uma onda de protestos, incêndios e saques que no fim do ano já somaria 360 mortos. E no fim de 1977, mais de 1.000 pessoas perderiam suas vidas. $700.000 negros viviam em Soweto, considerada uma cidade dormitório, com pessoas que trabalhavam duro em minas de ouro, fábricas e residências de brancos. A região era um símbolo da segregação racial no país. Soweto é uma cidade, não é um bairro, muito perto de Joanesburgo. Faz parte dessa política de separação nos locais de habitação. Foi criado aquilo ali para colocar a população negra ali. Inclusive com traçado urbano, de forma que inclusive pudesse ser controlado. Não é com ruas caóticas como favela, são ruas alinhadas. Algumas delas depois viraram realmente caóticas, mas era tudo muito alinhado no sentido de que podia permitir a intervenção de forças de polícia. Décadas antes, as lutas contra os regimes de segregação já ganhavam visibilidade no mundo, especialmente com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Na prática, havia segregação nos Estados Unidos muito parecida com a da África do Sul, durante a maior parte da sua história, controlada por um grupo que racialmente estava bem determinado. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! As manifestações lideradas pelo pastor Martin Luther King cresciam a cada dia e levavam milhares de pessoas às ruas, como a emblemática Marcha a Washington em 1963. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Quando você fala das figuras de King e de Mandela, a mim me parece que o que os une é muito o desprendimento, a percepção de que mesmo aquilo causando todos os malefícios que causou a vida deles, essa militância, o preço dessa militância, mas eles estavam absolutamente prontos a pagar, a entregar, pagar com a própria vida, como foi o caso do King.
e passando décadas na prisão, como foi o caso de Mandela. Em 1964, Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela luta contra a segregação racial e pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ironicamente, no mesmo ano, Mandela recebeu a pena de prisão perpétua. No Brasil, o movimento negro se inspirava nos dois grandes ícones. Ao mesmo tempo, o país começava a viver um período de ditadura militar. O regime causaria um forte impacto na luta contra o racismo. Você tinha todo um processo pelo teatro do Abdias Nascimento, com o Teatro Nacional do Negro, tá entendendo? Com Léa Garcia, Ruth de Souza. E a gente estava começando a entender, né, se organizar, porque também nos Estados Unidos as coisas, Pantera Negra, Malcolm X, tudo estava acontecendo em África do Sul. Vinha para o primeiro plano. As lutas contra o racismo na África do Sul e nos Estados Unidos se tornariam exemplos para o Brasil. Mas, no nosso caso, a forma de discriminação sempre foi muito peculiar. Durante quase um século, fomos conhecidos como uma democracia racial, sem leis específicas de segregação, o que não impediu, e não impede até hoje, que o racismo faça tantas vítimas entre nós. O apartheid, como ele existiu na África do Sul, e as formas do racismo como existem e existiram nos Estados Unidos, são formas mais explícitas, mais manifestas, foram formas legais, inclusive, né, que estava inscrito em textos, em documentos, nas leis dos países. Embora nós não tivéssemos um regime no Brasil de segregação por lei, de segregação oficial, eu vivi pessoalmente a segregação no Rio Grande do Sul, que era a terra da minha mãe, que eu visitava mais ou menos a cada 2 anos, e onde havia clubes de brancos e clubes de negros estritamente separados. Não havia clubes em que negros e brancos se juntassem. Festas de brancos e negros separadas nas favelas ou organizadas por sindicatos. Então, uma situação de segregação de facto. Na cabeça das pessoas, racismo era aquilo que existia na África do Sul, ou era aquilo que existia nos Estados Unidos, né? E com isso as pessoas eram capazes de não perceber, de não enxergar que o racismo no Brasil ele era tão ou mais violento e cruel do que o apartheid na África do Sul e do que a maneira como ele existe nos Estados Unidos. A década de 90 foi de muita esperança e ganhos significativos no combate à discriminação racial. Organizações e propostas de políticas públicas de reparação fervilhavam. Muitas seriam apresentadas uma década depois na Conferência de Durban, na África do Sul. Let us rise above our disagreements. The wrangling has gone on for too long. Let us echo the slogan that resounded throughout this country during the elections of 1994 at the end of the long struggle against apartheid. Sekunjalo, the time has come. Com o fim do apartheid, era essencial, era fundamental, simbólico que esta terceira conferência se realizasse lá, no lugar onde nós internacionalmente já tínhamos esta vitória. Naquela conferência que o sistema escravocrata dos europeus nas Américas, no sistema mercantil de escravidão dos africanos, foi caracterizado como um crime contra a humanidade. E, portanto, instaura na estrutura jurídica internacional o direito à reparação. Então, o programa de Durban é um primeiro passo para pensar os passos necessários para se concretizar essa reparação estabelecida no direito internacional. No mundo,
Campanhas e marchas pela libertação de Nelson Mandela levam o governo da África do Sul a iniciar vários movimentos de diálogo. Madiba seria o único capaz de acabar com a onda de violência, mas é um período também de grande fragilidade na saúde de Mandela. Depois de algumas internações em hospitais, governo e ativistas temiam a morte do líder. A política do apartheid não se sustentava mais. In the dying days of apartheid, it was becoming hard to find anyone who supported apartheid. So this thing actually ran itself because no one was owning up to having fought for apartheid because people wanted to identify with Nelson Mandela. He made the struggle against apartheid a universal struggle for democracy, for gender equality, for ending poverty, and for global solidarity. Em 1989, Frederic de Klerk é eleito na África do Sul. De Klerk, que foi o último presidente branco do país, fechou um acordo para libertar Madiba. Entre as condições impostas por Mandela estavam o direito ao voto para os negros, a volta de partidos políticos à legalidade e a libertação de presos políticos. O acordo histórico foi fechado. Ele entendeu perfeitamente que um regime em que 10% da população vai oprimir os outros 90%, esse regime mais tarde ou mais cedo vai cair. E você escolhe como é que ele cai. Vai cair com violência, com sangue, ou vamos negociar uma saída para isto. Primeiro, porque a África do Sul tem um potencial econômico muito grande que só se desenvolve se acabar o apartheid, se integrar a população toda nisto. Em segundo lugar, a África do Sul está boicotada internacionalmente, comete um crime contra a humanidade todos os dias. Foi declarado pelas Nações Unidas. Isso tem que acabar. Em terceiro lugar, nós temos um grupo pela frente que quer negociar. Ou seja, que quem se opõe ao apartheid está a fim de uma saída pacífica. Só que a saída não pode ser nos termos do apartheid. O apartheid tem que ser desmantelado totalmente. E o de Klerk aceitou esse princípio. Em 1993, Frederic de Klerk e Nelson Mandela ganham o Prêmio Nobel da Paz. No discurso, o homem que ficou 27 anos preso presta homenagem aos líderes da luta contra a segregação no mundo. This is not the time for me to speak of our justified grievances of the past. As South Africans, this is the time for us to speak of what is best for the future of our country. I have nevertheless decided to accept the Nobel Peace Prize jointly with him as the gesture of reconciliation. Em 27 de abril de 1994, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. The people of South Africa have spoken in this election. They want change, and change is what they will get. South Africans, and for South Africa as a country, he represented a new beginning. A new beginning to reconcile people that had been in opposition for centuries, but also an opportunity to put new issues on the table. He also helped South Africa to transition from being a liberation movement, to some people a terrorist organization, to a legitimate political party that had to learn to work like a political party, because for some people the ANC was, and to some people always will be, an NGO of a liberation strand. But to learn to govern, to be a government, to be there for everybody, those you fought against and those you fought for,
took someone like him at every step of the way, reminding us about reconciliation and that you only win when you liberate your enemy and they feel comfortable in your own struggle. Mandela era um líder cada vez mais forte e ainda na década de 90 se divorcia de Winnie e se casa com Graça Machel, uma admirada liderança africana e viúva de Samora Machel, herói da Guerra de Independência de Moçambique. Nelson Mandela adotou um governo de transição multirracial. Criou a chamada Comissão da Verdade e Reconciliação para apurar e punir violações durante o regime do apartheid. E utilizou o esporte para marcar o processo de cura das feridas deixadas pela segregação. Madiba ficou eternizado como líder sábio e pacífico. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Mandela é uma imagem, um ideal, um sonho, um ícone e uma inspiração para sempre. Sem dúvida, é uma das grandes figuras do século XX e que deve permanecer nos nossos corações e mentes, né, por muitas e muitas décadas e séculos. Não é sempre que a humanidade tem um presente como ele, né? Ele é um espelho, né, para todo mundo. A gente precisa se unir. Eu acho que essa é a mensagem, acho que esse é o legado mais forte que Mandela deixa para nós, né? Vamos tentar passar por cima disso tudo e vamos tentar fazer a unidade, construir a unidade, que é a coisa mais difícil que tem. Tá na hora, criançada, da gente se respeitar. Todo mundo se ajudando pro mundo melhorar. Amizade e lealdade é importante pra viver. Se você perceber, tudo pode acontecer. Uma coisa, meu amigo, você tem que saber. Racismo e preconceito não vão mais prevalecer. Meu exemplo é Mandela, que lutou pela igualdade. Por um mundo mais justo, pela paz e liberdade. Mandela, liberdade, justiça, paz e igualdade.